O mercado de capitais celebra os 20 anos da instituição com uma conferência. Desconcentração e descentralização política e administrativa nos PALOP está em análise. Terremoto atinge o centro de Bangkok, na Tailândia. Moradores forçados a abandonar as casas. Hoje, notícias desta sexta-feira, 28 de março, começa agora. Boa tarde. Uma mulher deitou o seu próprio filho de apenas 3 meses de vida. A triste história aconteceu na noite desta terça-feira, num dos bairros da cidade do Huambo. O caso já está nas mãos da polícia. O porta-voz do Mininte confirma a detenção da cidadã de 24 anos de idade que, por alegada falta de condições econômicas, deixou ao relento o seu segundo filho. A Delegação Provincial do Ministério do Interior tomou conhecimento por via da Polícia Nacional, portanto, mais precisamente a terceira esquadra adstrita ao Comando Municipal do Huambo, de um crime consubstanciado de pessoa desconhecida. Entretanto, à data dos factos, a proprietária da residência, quando saía de sua residência, percebendo-se da presença daquele bebê desacompanhado, entendeu acorrer à esquadra policial mais próxima, que esta, posto os factos, entendeu realizar todas as diligências conducentes à identificação da mãe do menor. A mãe do menor, arrependida e aos prantos, justifica que foi abandonada pelo parceiro e que não tem como garantir o sustento de 2 crianças. Aconteceu só que estava muito angustiada porque não tem mais como fazer. Então, por isso só que lhe meti no portão de alguém, porque sabia que não lhe encontrar só para ser cuidado. Não tinha como mais que se virar com 2 crianças sozinha. O pai do bebê, o primeiro já coisa, não me assumiu já. O segundo também foi e fiquei assim. Foi aqui, no canto deste portão, em que a progenitora abandonou o seu filho de 3 meses de vida. Como nos explica Dona Emília, que ao abrir o portão se deparou com o triste episódio. Lá por volta das 19h30, nós estávamos ali dentro. De repente ouvimos choros. Ficamos assim espantadas, choros de bebê aqui na área. Ninguém tem bebê, nunca ouvimos choros de bebê aqui, então. Ficamos assim um pouquinho atentas. Mais tarde a minha filha chegou da escola. Começou a brincar conosco. Falou, mãe, continua a chorar aí. Assim nos deixaram um bebê aí fora do portão. Ficamos assim a rir. Mas como o choro era demais, eu saí. Quando abri o portão, vejo assim, era realmente um bebê ali estendido. Neste momento, nós queremos dizer que a criança está estável, a criança está bem. Depois que a retiramos do local em que estava, da família que estava, fomos ao hospital, fazemos exames e o hospital declarava um estado pleno de saúde da menor ou do menor. Ele só reclamava pela fome, foi alimentado e neste momento o menor está acolhido numa das instituições de atendimento à criança em situação difícil. As mulheres no Huambo repudiam tal atitude e esperam que o amor de mãe fale sempre mais alto, independentemente das circunstâncias. Me sinto mal como mãe, sabendo disso. É doloroso saber disso, que uma mãe tem coragem de deixar o seu próprio filho no meio da rua, sem roupa, sem nada. É doloroso. Olha, é chocante porque, na qualidade de ser mulher, uma mulher abandonar o seu filho é muito triste, porque até como não bastasse aconselhar a ela, fizesse planeamento. Foi uma notícia muito chocante. Por mais que em pleno século XXI, as jovens agora acham normal ter que abandonar uma criança. E elas passam por várias dificuldades, mas isso é muito triste, porque sendo que elas têm familiares, é possível falar com os familiares, eles vão ajudar e não há necessidade de ter que abandonar um filho.
Uma delegação parlamentar visitou em Luanda os centros de saúde do Ramires e da Samba, com o objetivo de constatar a sua dinâmica de funcionamento. Os deputados mostraram-se surpreendidos com os elevados casos de gravidez precoce que são atendidos diariamente. O número de casos de adolescentes grávidas no país continua a preocupar as autoridades e a sociedade. Em 2024, estima-se que 664 mil nascimentos aconteceram com meninas e jovens dos 10 aos 24 anos. Residente do bairro 30, nos Ramires, Lúcia Armanda, de 16 anos, está grávida de 3 meses. A adolescente afirma que a mãe instruiu-lhe de como ter relações sexuais sem engravidar. Como você vai se envolver depois para tirar aquele líquido quente do bebê, os medicamentos amarelo e vermelho. Outros casos semelhantes são vividos pelas mães de primeira viagem, Maria Pedro e Paulina Daniel. Diferentes de Lúcia, as jovens garantem que conhecem os métodos contraceptivos e pretendem fazer o planeamento para continuar os estudos. Os métodos, sabia, os preservativos, as pílulas. Fiz de tudo para me controlar, mas aconteceu. Nós nos prevenimos, até usamos o preservativo, mas nós não sabíamos que poderia arrebentar ou furar. Pretendo fazer planeamento porque ainda pretendo estudar. Então vou fazer planeamento para não estragar o meu futuro. A enfermeira supervisora de saúde sexual reprodutiva do município de Belas avançou que os mitos na comunidade estão na base para o elevado número de gravidez na adolescência. Muitos mitos na comunidade. Ainda podemos assistir muitas gravidezes na adolescência. Como consequência, temos adolescentes que deixam as escolas porque têm que criar os filhos. Temos adolescentes que, em função de como está a constituição do nosso organismo, ainda não estão preparadas para seguirem com uma gestação. E quando isso acontece, temos questões de saúde que são várias. Muitas delas correm o risco de parar a um bloco operatório para sofrer uma cesariana. Então, um dos riscos dos mitos ou dos insistentes mitos que temos na comunidade é mesmo a morte materna. No âmbito do projeto Saúde Sexual Reprodutiva, uma comissão de deputados da Assembleia Nacional da 6ª Comissão, em parceria com a Unicef e o Ministério da Saúde, realizaram uma visita de supervisão pedagógica nos serviços de saúde sexual, reprodutiva e planeamento familiar no Centro de Saúde dos Ramires e da Samba. A 6ª Comissão, que responde pela educação, saúde, infância e ensino superior, foi liderada pela deputada Luísa Damião, que avançou que o desafio demográfico constitui um problema econômico. Temos, de facto, esta preocupação e é por esta razão que no dia 6 de fevereiro, Sua Excelência a Presidente da Assembleia Nacional lançou uma campanha contra a gravidez precoce na adolescência, tendo em conta que nós aderimos a um projeto do Fórum Parlamentar da SADC sobre saúde sexual e reprodutiva. No Centro de Saúde da Samba, a enfermeira da Sala de Planeamento Familiar disse que nesta unidade de saúde, as adultas são as que mais procuram pelo serviço. Adolescentes é o número reduzido. Por dia nós atendemos 5 adolescentes a 10, enquanto que adultos vamos a 30 a 50 adultas a fazerem planeamento familiar. Em Luanda, o preço da corrida do táxi mantém-se inalterado, apesar da subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas o litro. Entretanto, os taxistas não descartam a possibilidade do preço vir a subir. A Associação Nacional dos Taxistas de Angola afirma que a classe se sente cada vez mais enfraquecida e defende, por outro lado, a implementação de incentivos fiscais na compra de peças para a manutenção dos veículos. A corrida dos táxis em algumas rotas, como o da Vila de Viana até o desvio do Zango, registrou um aumento de 100 kwanzas ao atual 200 kwanzas.
Segundo essas duas senhoras, com o aumento do preço do gasóleo para 300 kwanzas, os gastos com as passagens de táxis vão agravar a situação econômica de muitos cidadãos. Eu peguei o táxi quase a Vila de Viana e paguei 300 kwanzas. Até aqui o desvio. Muito, porque tentando que o gasóleo subiu, então a tendência é os motoristas subirem o táxi. Eu acho que o governo deveria ver essa situação, porque a vida do angolano já é difícil. Com essa subida só vai piorar. E como ainda estamos no mês de chuva, vai ser um caso difícil. Se for linhas curtas, saindo do 8.000 até o Zambo 3, nós pagamos 200 kwanza. Do Zambo 3 até aqui o desvio, vais pagar 200 kwanzas. São por aí 300 ou por vezes 500 kwanza. Tem vezes que você, do Zambo 3 até aqui, pagas 300. Saindo daqui até o Benfica, pagas 500 kwanzas. Seria louvável se pensassem para nós como trabalhadores e estudantes, né? Porque durante o mês, para quem ganha por aí 70, 80 mil kwanza, a maior parte do salário você gasta no táxi. Por sua vez, os taxistas que realizam as rotas do Zango ao Benfica entendem que o preço de 200 kwanzas pode vir a registrar alteração face às dificuldades que encontram para o abastecimento dos carros e o fecho da conta do patrão. Isso está a nos dificultar muito. Vai mais à conta dos patrões. Quer dizer, não estamos mesmo bem. O preço da corrida está ainda permanente a 200 kwanzas. Gostaríamos que se equilibrassem as coisas. Não está a facilitar mesmo nada a ninguém. Imaginem só que nós também compramos nas senhoras alguns produtos e que estes produtos dependem da tarifa de táxi. Quando elas vão no 30, apanham um táxi. E quanto mais há dificuldade em gastos de táxi, elas também sobem os preços. Imagina uma fruta que eu perguntei da goiaba, uma fruta, só uma, 100 kwanzas. Eu fiquei também surpreendido com isto. Nós aqui estamos a ver que cada vez mais estamos querendo também de subir o nosso preço do nosso local. Nós fazíamos 200, agora a pensar do combustível que subiu, olha, está sendo difícil, estamos aqui a nos complicar tanto com nossos passageiros do dia a dia. Tem que poder se rever, ou se dá mais um acréscimo na corrida do táxi, uma coisa disso. Esse é pouco abaixo também, não é só para nós, para o táxi não, mesmo para a população também. Entretanto, o presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, entende que para haver algum equilíbrio na alteração do preço dos combustíveis, o Estado angolano deveria criar mais incentivos fiscais para facilitar a aquisição de peças para a manutenção dos veículos. Os taxistas continuam a sofrer com um problema de peças muito caras, né? Não há incentivos fiscais na aquisição de peças para a manutenção dos veículos. Não há crédito nem leasing, não é, para aumentarmos as nossas frotas, não é, para melhorarmos a oferta do transporte. Não há, em termos dos fornecedores de peça, algum alívio em termos de tributação, não é? E, portanto, isso fica muito difícil. Recordo que o aumento do preço do litro do gasóleo para 300 kwanzas insere-se no processo de ajuste gradual dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo, aliando-os progressivamente com os valores de mercado. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei do regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, que tem como objetivo prestar uma atenção maior ao procedimento disciplinar dos agentes da Força da Ordem. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, a reunião analisou também a proposta de lei de alteração à Lei número 36/11, de 21 de dezembro, Lei Orgânica das Eleições Gerais, a proposta de lei de alteração da Lei número 8/15, de 15 de junho, Lei do Registro Eleitoral Oficioso, dentre outros documentos que serão encaminhados à Assembleia Nacional. A terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei de alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais, diploma que visa adequar algumas normas da lei vigente com vista a assegurar uma melhor organização dos processos eleitorais e uma maior participação dos cidadãos. Foi aprovada a Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, diploma que tem como objetivo adequar algumas normas da atual lei. Foi também apreciada a Lei de Alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso, um documento que visa adequar algumas normas da lei em vigor ao contexto de desenvolvimento institucional da Angola, de modo a facilitar
a preparação e realização dos pleitos eleitorais com a eficácia necessária. Na mesma ocasião, foi apreciado o decreto presidencial que aprova a classificação das comunas e clarifica a administração dos aglomerados infracomunais, nomeadamente os bairros e as povoações. No domínio do Ministério do Interior, a sessão orientada pelo Presidente da República apreciou para remessa à Assembleia Nacional 3 documentos, nomeadamente a lei que aprova o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional de Angola, iniciativa legislativa que visa, dentre outros aspectos, adequar o atual regime disciplinar aos princípios estabelecidos na Constituição da República de Angola e demais legislação sobre a matéria, de modo a melhorar os índices de disciplina no seio da corporação, tendo em conta os deveres que os agentes devem observar no exercício da função. Foi igualmente aprovada a Lei das Decorações e Distinções da Polícia Nacional de Angola. Com a aprovação deste diploma, a polícia passa a dispor de um instrumento que servirá de base para a outorga de medalhas e diplomas aos agentes que, no cumprimento das missões incumbidas, demonstrem atos de bravura, coragem, abnegação e valentia. O Conselho de Ministros apreciou a Lei da Codificação das Unidades Territoriais, diploma que visa atribuir um código sequencial alfanumérico ao nível da codificação nacional às províncias, municípios e comunas, de acordo com a nova Lei da Divisão Político-Administrativa. O Conselho de Ministros apreciou igualmente o decreto presidencial que cria o Observatório Nacional contra o Terrorismo e aprova o seu regulamento, diploma que resulta da necessidade de existência de um mecanismo de coordenação e partilha de informações no âmbito da prevenção, repressão e combate ao terrorismo. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou um diploma que procede a alterações ao decreto presidencial que atribui os direitos mineiros na área de concessão do bloco CON4. Quanto ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a reunião apreciou o Programa de Orientação Socioprofissional e Apoio à Empregabilidade dos efetivos a licenciar das Forças Armadas Angolanas após o cumprimento do serviço militar ativo. A terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente João Lourenço, apreciou igualmente documentos relativos aos Ministérios das Relações Exteriores, Finanças e Juventude e Desportos. Aprovado pelo Governo nesta quinta-feira, o Plano de Ação de Desenvolvimento do Regime Jurídico do NIF, Número de Identificação Fiscal. O Plano de Ação de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027 quer promover a inclusão social, económica e cultural dos jovens. A intenção é responder aos desafios enfrentados pela juventude, fazendo com que os mesmos sejam transformados em oportunidades de crescimento e integração plena na sociedade. Agora estão estabelecidas as ações a realizar neste período para corresponder àqueles que são os principais anseios da juventude. São várias, são no domínio da habitação, no domínio do emprego, no domínio do empreendedorismo juvenil, a formação socioprofissional dos jovens. Há um sem número de ações que devem ser realizadas pelos órgãos do Estado e concomitantemente com a colaboração das associações juvenis e todos os agentes interessados no processo. Na sessão desta quinta-feira, o Conselho de Ministros apreciou e recomendou a aprovação pelo titular do Poder Executivo dos Estatutos Orgânicos do Ministério da Juventude e Desportos e do Centro Nacional de Medicina do Desporto, Senamed. Nós, no médio prazo, termos de facto um centro de medicina de excelência. Claro que estamos agora a trabalhar em termos de estrutura e de formação de mais quadros. Felizmente já temos vários estudantes a fazerem especialidade em medicina do desporto. Outros irão agora para diferentes países e com isso vamos fortalecendo aquela que é a prestação de serviço público aos praticantes de atividade desportiva. Atividade física, neste caso. No domínio das finanças, foi apreciado o decreto presidencial que altera o regime jurídico do NIF, Número de Identificação Fiscal,
com vista ao ajustamento de algumas normas de forma a adequá-las à realidade econômica, social e jurídico-constitucional do país. Queremos assim isolar destes efeitos de cessação e suspensão do NIF, excluir, melhor dito, os efeitos que afetem a liberdade pessoal e de exercício das profissões liberais, como a renovação de visto, obtenção de passaporte, inscrição em ordens profissionais e obtenção de carta de condução. Exclui-se assim os efeitos da suspensão e cessação do NIF sobre estes atos que possam afetar a liberdade pessoal. Também pretendemos com esse projeto de decreto presidencial esclarecer expressamente os procedimentos relativos à suspensão do NIF nos atos de cometimentos de crime, evidenciando-se que a suspensão poderá apenas ocorrer por mandato da autoridade competente nos termos da lei penal. A terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, que decorreu sob orientação do Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Lourenço, procedeu também ao balanço da execução do Orçamento Geral do Estado referente ao ano de 2024, documento que apresenta informações sobre a execução orçamental no período em referência, refletida nos balanços orçamental, financeiro, patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Acontece em Luanda a conferência da Comissão de Mercado Capitais em celebração dos 20 anos de existência da instituição financeira. Em direto agora com a Edna Firmino. Boa tarde, Edna. Que outras informações trazes desta conferência? Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde para quem nos acompanha. Decorre o evento de 20 anos de celebração do mercado de capitais aqui numa das unidades hoteleiras do país. Este mercado que contribui significativamente para a consolidação de um quadro legal e também de regulamentação sólida que assegura o pleno funcionamento do mercado, bem como a dinamização dos seus diversos segmentos. Nós vamos rapidamente em conversa com o PCA do mercado de capitais, Elmer Serrão, para mais dados sobre estes 20 anos de comemoração. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. O que significa 20 anos de mercado de capitais? É um orgulho pela trajetória seguida, cumprida, pela história que a instituição hoje tem, pelas várias lideranças que passaram por ela e cada uma delas deixou a sua marca, pelas várias equipas que ao longo desses anos foram construindo o que é hoje o mercado de valores mobiliários, mercado de capitais, quer na sua fase tentativa inicial, mas que teve ali o mérito de, portanto, da constituição da entidade em si, da instituição Comissão do Mercado de Capitais. Não terá corrido tão bem o impulso inicial para a criação da primeira Bolsa de Valores, e depois numa fase subsequente com uma alteração importante da estratégia, portanto iniciando a estratégia pelos títulos de dívida pública e não pelo mercado de ações como era a intenção inicial, conseguimos então fazer progressos. Portanto, estes 20 anos marcam isso, representam digamos, a história de uma instituição jovem, mas com vivências que felizmente foram, digamos, que se repercutiram noutros setores e hoje conseguimos, portanto, facilmente ver a importância da Comissão do Mercado de Capitais, não apenas para o mercado em si, portanto o mercado de valores mobiliários, no universo da regulação da Bolsa de Valores, dos agentes de intermediação ou dos fundos de investimento, mas também na sua importância para a economia como um todo
e até para a estrutura institucional do próprio Estado, né? A Comissão do Mercado de Capitais, não só pela qualidade das equipas que ao longo dos anos foi formando, tem hoje uma importância incontornável nessa estrutura institucional do Estado. Portanto, deixa-nos isso muito orgulhosos do percurso que fizemos. Deixamos também, de resto, uma marca na construção destas capacidades internas, mas também na construção de um quadro legal que hoje permite acomodar todas as operações que existem de transações económicas no mercado de capitais. Portanto, tudo isso só é possível porque há quem queira comprar e há quem queira vender num ambiente regulado que inspire confiança e segurança jurídica. Tudo isso só foi possível graças a esses 20 anos de esforço, dedicação, muito trabalho, entrega, enfim, características que têm, no fundo, marcado a atuação da CMC nesses anos. Muito obrigada, Sr. Elmer Ferrão, ele que é o PCA do mercado da Comissão do Mercado de Capitais. Nós vamos continuar aqui a acompanhar a atividade. Deixa informar que já foram entregues alguns troféus de reconhecimento dos 20 anos de trabalho da Comissão de Mercado de Capitais. Este é o trecho que lhe damos a ver a essa hora. Com certeza traremos outros dados logo mais às 19h45 no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Despedem-se Pedro Borges e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino, e obrigada por estas informações. 12h26. Tem desporto para ver no próximo bloco. Por agora fazemos a primeira paragem neste jornal. Até já. Doze horas e 29 minutos, vamos falar de desporto. A formação do Petro de Luanda recebeu e venceu a Casa do Pessoal do Porto do Lubito por 97-91 em mais uma noite no Unitel Basket. Os visitantes de Bengala entraram com vontade de impedir todas as manobras ofensivas dos donos da casa. E o mesmo aconteceu apenas nos 2 primeiros períodos. No primeiro, por exemplo, a Casa do Pessoal do Porto do Lubito venceu por uma diferença de 2 pontos, 27-25. No segundo quarto, os bengalenses estavam a comandar o pavilhão da Cidadela por uma vantagem de 4 pontos de diferença, 50-46. No reatamento do encontro, a formação da província de Bengala relaxou e o Petro de Luanda aproveitou, tendo vencido este quarto por uma diferença de 10 pontos, 78-68. Já no último período, a Casa do Pessoal do Porto do Lubito tentou acordar, tendo reduzido o placar para 6 pontos de diferença, 97-91 foi o resultado. O extremo oposto, Josenei Joaquim, com um tempo de 41 minutos e 53 segundos, foi o cestinha da partida, tendo anotado um duplo-duplo, 23 pontos e 10 ressaltos. Amilcar Benedito, treinador da formação de Bengala, felicitou a postura dos seus atletas, avançando. E o Petro é uma equipa muito forte, muito experiente e acusou muito cansaço e nós não conseguimos aguentar essa pedalada do Petro. Uma equipa forte que reforçou-se bem, mas nós sabíamos que tínhamos que vencer o jogo, por isso nos aplicávamos ao fundo, mas não foi possível. Está de parabéns o Petro. Por outro lado, a imprensa presente não teve a oportunidade de entrevistar o treinador do Petro de Luanda, Valdemilhos, tudo porque o mesmo decidiu não falar à imprensa. O 1º de agosto de Lazaré de Ingonó não foi capaz de derrotar o Interclube de José Garcia. Os polícias venceram o jogo por 102-96.
Os polícias e militares protagonizaram uma partida de encher os olhos, apesar de não ter tido uma casa cheia para o espetáculo da bola ao cesto. No primeiro período da partida, o Interclube comandou com algumas dificuldades 24-20. No segundo tempo, a formação de Lazare Andigonou lutou e conseguiu igualar o encontro com o placar ao intervalo de 45-45. Já no terceiro período, os donos da casa voltaram a comandar, tal como começou a partida. 77-68. No quarto e último período, os dois conjuntos começaram com o sistema ora ataco eu, ora atacas tu. 102-96 foi o resultado do duelo. José Garcia, treinador do Interclube, valorizou o desempenho dos jogadores e felicitou ainda a postura do 1º de agosto. Foi partido bastante aguerrido, ya que el equipo de 1 de agosto es un equipo que tiene consistencia, tienen un nivel técnico muy alto, sus coaches trabajan muy bien las estrategias, parece que nos escucharon bien y nos pudieron contener un poco. Nuestro equipo sigue pasando algunas dificultades, pero tenemos que trabalhar para melhorar. Já Lazare Andigonou afirmou que o número elevado de falhas ditou o resultado. A equipa vencedora, pelo esforço que fizeram para ganhar o jogo, e nós claramente não fizemos o que precisávamos fazer desde o início do jogo e até o fim. Então nós só podemos nos culparmos pela derrota que nós tivemos hoje. Mas pronto, como se diz, a gente tem que sempre manter a humildade e hoje não fomos humildes e é esse que ditou a derrota. Recordo que Cheque Diallo, novo reforço do Interclube, foi o verdadeiro dono e senhor do jogo ao anotar 27 pontos, 4 assistências e 1 ressalto. O Birro Político do MPLA está reunido em mais uma sessão ordinária onde analisa questões internas e o plano de revitalização do setor agroindustrial. Na reunião orientada pelo presidente do partido, dos camaradas João Lourenço, participam 100 dos 103 membros. O Alberto Capitão está a acompanhar esta sessão e traz outras informações agora em direto. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde a quem nos acompanha neste momento. Está ainda a decorrer esta segunda reunião ordinária do Birro Político do MPLA, que acontece sob a orientação do presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço. Um encontro que está a analisar vários pontos com destaque para a vida interna do MPLA, temas que deverão também ser depois submetidos à reunião do Comitê Central marcada para a próxima semana. Hoje também os militantes do MPLA, no caso os 100 dos 103 membros deste Birro Político, estão a ser informados sobre a saída da presidência, no caso de Angola, e do seu presidente do processo de mediação dos conflitos do leste da República Democrática do Congo, que opõem as forças militares da RDC ao movimento 23 de março, M23, já que na última terça-feira Angola oficializou a sua saída desta mediação, que levava já algum tempo, aí que então os membros do Birro Político estão a ser informados sobre esta decisão de Angola e do seu presidente de abandonar a mediação deste conflito. Também o próprio presidente já se pronunciou sobre esta questão e disse que a saída não vai beliscar as relações entre Angola e a República Democrática do Congo. Ora, também aqui os membros do Birro Político estão ainda a analisar o projeto de revitalização da agroindústria, sendo esta
uma das grandes prioridades do governo do MPLA, revitalizar a indústria agroalimentar, no sentido de o país alcançar a autossustentabilidade, a autossuficiência alimentar. Daí que vários projetos têm estado a ser implementados, com realce aqui para o Plano Grão, no sentido de fazer de Angola um potencial produtor de grãos, como o arroz, o milho e outros mais, já que o grande objetivo passa por atingir a autossuficiência alimentar. Ora, ainda nesta reunião, os membros do Bureau Político estão a olhar para outras temáticas, fazendo também um balanço das conferências constitutivas dos comitês provinciais, Luanda e particularmente as novas províncias, que viram então a ser eleitos os primeiros secretários do Partido dos Camaradas nestas mesmas províncias. Falo de Colibengo, Mochico Leste, Quando e também da província de Luanda, que tem agora um novo primeiro secretário provincial. São estas as questões que estão a ser discutidas nesta reunião que decorre à porta fechada. Há pouco tempo verificou-se um intervalo, mas já retomaram os trabalhos, que deverá durar mais 1 hora ou, se tanto, 2 horas, de acordo com o que conseguimos apurar também aqui dos membros deste Bureau Político. Nós vamos colocar um ponto e vírgula na nossa cobertura em direto a partir do centro digamos que daqui do Futungo de Belas, onde decorre esta reunião, a sede do Comitê Central do MPLA. Boa tarde, capitão. Obrigada por estas informações. O nacionalista Lopo Ferreira do Nascimento foi homenageado pela vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, no quadro do programa Heróis da Liberdade, que é encabeçado pelo Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do Partido dos Camaradas. Num gesto de profunda reverência, o MPLA promoveu esta quinta-feira homenagem ao nacionalista Lopo Ferreira do Nascimento, no âmbito das homenagens que tem vindo a prestar aos heróis da liberdade, neste ano em que Angola comemora 50 anos de independência. Maraquiosa, vice-presidente do Partido dos Camaradas, ressaltou a importância da continuidade de ações como esta. São mais velhos homens e mulheres que deixaram as suas impressões digitais durante o processo de luta de libertação nacional, continuaram a trabalhar para o alcance da paz e felizmente termos então até hoje a oportunidade ainda de tê-los aqui no nosso seio. Portanto, o que temos de fazer é isto, é aproveitar ao máximo essas bibliotecas vivas, esse património imaterial que nós ainda temos ao nosso alcance, para passarmos também às novas gerações o que custou a liberdade, para que os nossos mais novos, os jovens essencialmente, saibam que tudo o que foi consentido, tudo o que foi preciso aceitar para que hoje tivéssemos o país que temos. No percurso de Lopo do Nascimento, destaca-se o do primeiro-ministro de Angola, isto no período de 1975 a 1978. Entre 1978 e 1992, passou pelos cargos de Ministro do Comércio Interno, Ministro do Comércio Exterior, Ministro do Planeamento, Comissário Provincial da Huila e Ministro da Administração do Território. Atuou também como Secretário-Geral do MPLA pelo Comitê Central do Partido de 1993 a 1998. Estamos aqui hoje em casa do camarada Lopo do Nascimento, a conviver, a interagir. Aliás, tem sido bastante gratificante. Ele é um patriota de uma dimensão política muito grande, não só para o nosso partido, mas para Angola, para o nosso país de uma forma geral. Portanto, vamos sim continuar a apoiar este movimento que se tem estado a criar.
criar, é preciso homenagear os nossos mais velhos, é preciso acarinhar os nossos mais velhos, é preciso, acima de tudo, reconhecer todo o trabalho que foi por eles desempenhado, aliás, com muita resiliência, porque entendemos que os nossos mais velhos atravessaram momentos muito difíceis da história política do nosso país, mas que com muita coragem, com muita determinação, conseguiram ultrapassá-las. Eventos organizados pelo Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA destacam o compromisso do Partido dos Camaradas em preservar a memória daqueles que, com coragem e sacrifício, lutaram pela independência e construção de Angola. Homenagens estas que vão decorrer ao longo do ano em que Angola comemora 50 anos da independência nacional. O presidente da UNITA acredita que as jornadas parlamentares que decorrem em Cabinda vão permitir maior aproximação entre deputados e a população. As jornadas parlamentares da UNITA estão abertas com o lema pela autonomia local ao serviço do cidadão e terminam no dia 30 de março. A província de Cabinda acolhe as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA. O encontro teve início nesta quinta-feira e termina no dia 30 deste mês e tem como objetivo aproximar os deputados junto às comunidades locais. Neste ano, a UNITA elegeu como lema pela autonomia local ao serviço do cidadão. Durante as jornadas dos deputados, os municípios da província serão visitados, a auscultação das populações e a apresentação do projeto sobre as autarquias. Durante a cerimónia de abertura, o secretário provincial da UNITA em Cabinda disse que o encontro vai permitir o desenvolvimento do diálogo construtivo na sociedade cabindense. Cabinda hoje acolhe pela primeira vez as jornadas parlamentares voltadas na visão do partido de aproximar os representantes do povo junto ao cidadão e às comunidades, pelo que esperamos que, com a presença dos 90 deputados da UNITA, venha resultar em uma pressão positiva a quem governa. O presidente da bancada parlamentar da UNITA acredita que as jornadas vão servir para consolidar a confiança dos cidadãos aos deputados. O primeiro objetivo é conviver com as comunidades, com as lideranças locais, e sentir o pulsar do nosso povo, das nossas comunidades. Como é que as pessoas estão? Quais são as suas expectativas? Também quais são os seus desígnios? Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, foi chamado a proceder à abertura das jornadas. Na ocasião, o líder destacou a necessidade dos cidadãos receberem os deputados nas suas residências, porque o povo desde sempre fez parte da história da UNITA. As jornadas parlamentares da UNITA têm ocorrido em diferentes províncias, no quadro de um exercício de proximidade com as comunidades e com os eleitores, do qual resulta, além da interação humana e social, uma visão mais realista da situação real do país, vivenciada pelas populações que representamos na Assembleia Nacional. A UNITA tem na sua existência histórica Cabinda bem presente e filhos mbindas envolvidos desde a sua fundação. Como bem deixou claro a nota de abertura e o recordou, ilustres filhos de Cabinda contribuíram com o melhor das suas capacidades para o percurso realizado. No bom, nos altos, nos baixos, Cabinda soube sempre estar presente na história da UNITA. As 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA decorrem em Cabinda e terminam no dia 30 de março. Daqui a pouco, os assuntos que marcam a atualidade internacional. Agora são 12h45, fazemos uma curta pausa. (12h48), estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência.
O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apresentou nesta sexta-feira o balanço da produção e comercialização de diamantes em 2024 e as metas para o primeiro semestre de 2025. A Fernanda Gonga está a acompanhar esta atividade e traz aqui os resultados deste encontro. Fernanda, boa tarde. Das atividades de comercialização e também produção de diamante correspondente ao ano de 2024 e também está a servir para que sejam apresentadas as perspectivas para pelo menos o primeiro semestre do ano de 2025. Os dados apresentados aqui pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apontam para a recuperação de 14 milhões de quilates de diamantes no ano de 2024 e também a perspectiva apresentada aqui é para 14,8 milhões de quilates de diamantes para o primeiro semestre deste ano de 2025 e os dados ainda avançam que, apesar da baixa do preço registrado no mercado de comercialização do diamante, atendendo à crise enfrentada desde 2023, o país conseguiu exportar mais de 10 milhões de quilates, dados que foram aqui avançados durante este Outlook, que está a ser aqui apresentado no auditório mesmo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que aponta que estes 14 milhões de quilates recuperados em 2024 representam 96% melhor da meta prevista do Plano de Desenvolvimento Nacional PDN 2023-2027. Na ocasião, o secretário de Estado para os Recursos Minerais, que ainda também se encontra nesta sala, destacou que a volatilidade dos mercados internacionais e também a desaceleração da economia mundial impactaram diretamente nos preços dos diamantes, registrando esta queda de 10,3%, que equivale a $20 por quilates. Nós estamos aqui a acompanhar esta atividade que é marcada também com a presença de várias sociedades mineiras, destacando aqui a Sociedade Mineira de Catoca, que acaba por ter uma representação muito significativa naquele que é o processo de recuperação dos diamantes. Atualmente o país conta com 99% de produção diamantífera nacional industrializada e a Sociedade Mineira de Catoca aparece com a sua contribuição na ordem dos 56% desta a produção total. Este é o apontamento possível. Nós ainda vou pedir aqui ao repórter de imagem Bruno que dê-nos a ver imagens desta sala onde está a acontecer este Outlook, onde estão em fases, portanto, da apresentação do relatório final e destacar aqui que é uma informação que acaba por impactar o setor, a economia do nosso país, e nós vamos trazer outros desenvolvimentos sobre o que está a acontecer neste Outlook promovido pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, e obrigada por estas informações. Um terremoto de magnitude 7.7 causou tremores e evacuação em prédios no centro da capital da Tailândia, Bangkok. Segundo informações da Reuters, 43 pessoas ficaram presas num arranha-céu após o desabamento. Veja mais no Compacto Internacional. Os vídeos mostram a queda de água enquanto os prédios tremem. Segundo relatos de testemunhas para a agência de notícias Associated Press, alarmes foram acionados na cidade, o que deixou os moradores assustados. Muitos deles permaneceram nas ruas nos minutos seguintes ao tremor.
Um arranha-céus em construção em Bangkok desabou após o terremoto abalar a cidade. A informação é da polícia tailandesa. Equipas de emergência tailandesas dizem que 2 pessoas foram encontradas mortas e um número desconhecido ainda está sob os escombros. Uma terceira pessoa morreu esta manhã. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que uma medida para encerrar a guerra seria a Ucrânia ser colocada em administração temporária até que haja novas eleições. A fala indica que Putin condiciona o cessar-fogo ao afastamento de Volodymyr Zelensky, atual presidente do país. A informação, divulgada pela agência de notícias Reuters, é da imprensa russa. Os comentários de Putin parecem abordar a sua queixa de longa data de que as autoridades da Ucrânia não são um parceiro de negociação legítimo. Isto porque o presidente Volodymyr Zelensky permaneceu no poder, além do término do seu mandato em maio de 2024. Além das declarações sobre Zelensky, o presidente russo também disse acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, queira sinceramente acabar com o conflito de mais de 3 anos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou que as relações estreitas com os Estados Unidos chegaram ao fim e classificou o país vizinho como um parceiro não confiável. A declaração ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um plano para impor tarifas de 25% sobre a importação de veículos, independentemente do país de origem. A medida deve atingir fortemente o Canadá. Antes, Washington já havia imposto tarifas sobre o aço e o alumínio que entram no país, também prejudicando o Canadá. Carney afirmou que vai conversar com Trump nos próximos dias, a pedido da Casa Branca, mas deixou claro que não vai aceitar pressões. O primeiro-ministro também prometeu retaliar as medidas económicas adotadas por Washington. E assim colocamos um ponto final nas notícias a esta hora. E mais logo tem desporto na rede para ver, já a seguir, depois o Girassol Jornal. Desejamos assim um ótimo final de semana. Boa tarde, fiquem em paz.